Muito bem, pessoal, tô chegando aqui com mais notícias do Palmeiras para vocês e toda a repercussão da vitória do Verdão para cima do Ceará e também da provável saída do Abel Ferreira para assumir a seleção brasileira, né, galera? Então bora conferir esses dois trechos que eu tô trazendo aqui para vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Palmeiras e todos os detalhes do mercado da bola do Verdão, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Palmeiras, falando em melhor, o Palmeiras foi outra vez ao estado do Ceará, já tinha vencido o Fortaleza por 2-1 no Brasileirão e tirou a invencibilidade do vovô, que durava desde agosto do ano passado. 1-0, relembrando as raízes, gol do zagueiraço Gustavo Gomes. A bola parada, né? O Abel já chegou na CBF, já o Abel? Calma, assunto pra depois. Uma festa merecida, mas que se transformou em raiva de torcedores e jogadores do Ceará, principalmente por algumas decisões em campo de Rodrigo José Pereira de Lima. Então, vamos questionar uma falta ou outra, não teve nenhum lance assim, muito polêmico, mas de uma certa forma foi minando, irritando a nossa equipe ao longo de toda a partida. O Ceará sabia que o Palmeiras iria dificultar, do mesmo modo que o Verdão tinha plena consciência da dificuldade de enfrentar o Vozão no Castelão. É sempre muito difícil jogar aqui, passamos muitas dificuldades, o adversário encostou-nos atrás, houve ali um ou outro período na segunda parte que conseguimos ter bola, mais do que tudo para respirar e descansar, para depois ter discernimento para tomar boas decisões, mas é sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo, adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois. O jogo começou bem movimentado. Nesse lance, aos 12 minutos, Gustavo Gomes experimentou o coração de Fernando Miguel. A boa fase de Mugni fez ele encontrar Galeano e cruzar. O Everton precisou se esticar para evitar o gol. Pedro Henrique também não ficou para trás. Mas a defesa alvinegra não resistiu a essa cabeçada do capitão palmeirense. Gustavo Gomes, ele mesmo, testou firme para o fundo da rede do Ceará. 1-0. O vovô até tentou reagir no segundo tempo, mas a boa defesa armada por Abel Ferreira foi efetiva. Resultado final, Ceará 0, Palmeiras 1. É valorizar cada passo. Sabemos que queremos sempre jogar cada vez melhor, encaixar mais todos os jogadores que chegaram, mas com a vitória é mais simples de trabalhar e é valorizar esse primeiro passo dado. O torcedor vê o Ceará vencer muito. A gente desde quando eu cheguei aqui, quantos jogos que a gente fez aqui, a gente venceu, onde a equipe se apresentou muito bem. O torcedor, você pode ter certeza, o torcedor é inteligente, ele tá triste no aspecto emocional, como nós estamos, mas ele está vendo uma equipe que foi montada há apenas 4 meses e que está jogando de igual para igual contra o São Paulo, que está jogando a Libertadores, contra o Palmeiras, que está jogando a Libertadores. A gente não está jogando com o time da esquina ali, não. Para o Ceará, o resultado não foi o esperado. Apesar do grande adversário, uma derrota para o Palmeiras em casa, com o estádio lotado, não era o plano. Agora, o objetivo é focar no próximo confronto, no Allianz Parque, no dia 22 de maio. Neste duelo, só a vitória interessa para o Vozão. O placar está aberto, 1-0, né? Não está nada ganho, a gente pode ir lá muito bem e surpreendê-lo. Fez muito bem, né? Não o dever de casa, porque era fora de casa, mas consegue uma vantagem interessante, Edu, até para administrar essa partida no Allianz Parque no final do mês de maio e pensar em Campeonato Brasileiro, Libertadores, organizar esse calendário e também a expectativa para o Mundial. Claro, Renata, a gente, como eu falei ontem no Jogo Aberto, que a gente ia lá e ia tirar a invencibilidade do Vozão, né, do Ceará. Então, para você ver como que o time entende a maneira como o treinador gosta de jogar. Então, ontem foi muita questão do embate físico, né? Você viu que foi muito os dois times, né, com relação à marcação, poucas chances de gols, mas as chances que teve, o Palmeiras foi eficiente, né, com o Gustavo Gomes, mais uma vez, né, fazendo gol, o zagueiro mais artilheiro da história do clube, né? E se você pegar,
O Palmeiras, desde o ano passado, não perde fora de casa. 17 jogos, né, sem perder fora de casa. Então, para você ver como o time é maduro, como o time sabe jogar fora de casa, sabe sofrer também, porque o Ceará é um time muito difícil, um time que teve que colocar os jogadores à prova, principalmente da defesa, e o Gustavo Gomes liderando ali. Então, né, no segundo tempo, o Paulinho entrando junto com o Maurício. Então, para você ver que o time está se encorpando num momento importante do ano, porque daqui a pouco, como você falou, Renato, é o Mundial, então tem que estar todos os jogadores disponíveis para que o Abel consiga colocar o seu trabalho em campo, né? E muito feliz mesmo, parabéns. É claro, como eu falei, não tem nada definido, o Ceará já provou isso, e agora uma bela vitória jogando fora de casa, e agora é descansar, porque final de semana tem mais no Brasileirão. Um jogo aberto. É sempre jogo aberto. Ontem o Palmeiras foi inteligente, não é, Cicinho? Administrou bem a partida, fez esse gol com o Gustavo. Ele conseguiu dar um descanso para o Piquerez, não é? Colocando o Vanderlan no time. O Giai tá ganhando sequência para não perder essa boa fase, essa confiança. E ainda não saiu o gol do Vitor Roque. Tá batendo na trave, tá chegando, mas não veio. Enfim, o Palmeiras tá só mostrando aquilo que nós já conhecemos, Cicinho. Exatamente. O Palmeiras muito bem postado em campo, isso daí também todos nós sabemos. E o que me chamou muita atenção foi as alterações do Abel. Porque a gente sempre fala do elenco do Flamengo, mas saiu o Facundo Torres, entrou o Piquerez. Saiu o Estevão, entrou o Maurício. Saiu o Vitor Roque, entrou o Paulinho. Então, assim, é uma equipe... E outra, entraram e melhoraram. O Paulinho fez uma jogada ali, perdeu um gol cara a cara que ele poderia ter servido, também o Maurício. É um time que vai lutar por todas as competições, a não ser pelo Mundial. O Mundial não entra no quesito. Tá lá no sofá, mas brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras vem muito forte. O grande problema é o assédio para cima de Abel Ferreira, e esse assédio não vem de qualquer lugar, e sim da seleção brasileira. O Abel fala sobre a possibilidade de dirigir o Brasil. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil, e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras, e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Não foi tão veemente assim como em outras oportunidades. Ontem, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disse o seguinte: nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente, vejam a palavra, um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos. Bom, a novela continua, porque o jornalista Lauro Jardim, do Globo, ele deu a seguinte informação hoje, está na internet: Abel Ferreira é o favorito para assumir a seleção brasileira. Veja os detalhes da negociação. E aí é o seguinte, continua. Mas de acordo com interlocutores de Edinaldo Rodrigues, a história pode estar se repetindo. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, deixou de ser uma alternativa a Jesus e passou a ser o foco da CBF. Leila Pereira deu sinal verde para Edinaldo iniciar o namoro. A negociação entre Abel e a CBF está adiantada. Pelas conversas entre as partes, a ideia é que Abel faça a convocação da seleção no fim de maio e já atue como técnico nos 2 próximos jogos do Brasil das eliminatórias da Copa de 2026 contra o Equador e Paraguai nos dias 5 e 10, respectivamente. Mas o Palmeiras, rapidamente, já se manifestou, respondeu.
É mentirosa a informação, segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde, entre aspas, para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim em O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano. E como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Agora é com vocês. Ô, Renata, como ele falou assim, o lema, né? Ordem e progresso. Na seleção não tem ordem e não tem nenhum progresso. Você vê que ninguém fala nada. Ordem e regresso. Ou desordem e regresso. Você está num clube organizado, tem progresso lá, entendeu? Então, eu vejo assim, é claro, uma seleção brasileira, você recebendo o convite, todo mundo vai ficar feliz. Mas eu, analisando assim, de fora, eu não aceitaria, até porque estou num clube que me proporciona tudo que o Palmeiras, para ele, proporciona. E eu vejo assim, é uma coisa que, para o palmeirense, acho que nunca vai imaginar o Abel saindo agora, assumindo uma seleção brasileira. E aí, Cicinha? Olha, vamos lá, pensando com a cabeça de um torcedor. O Abel conquistou tudo no Palmeiras. Eu acredito que pode ter a possibilidade o quê? O sonho do Abel, do Palmeiras, é conquistar o título mundial. Tem time competitivo para jogar. Se vai ganhar é outra questão. Mas acredito que esse é um dos objetivos e que falta para o Abel na carreira, o título do Mundial de Clubes. Por que não assinar um contrato com a seleção e se apresentar depois do Mundial? Isso aconteceu com o Diniz, comanda a seleção, comanda o Mundial, mas é o nome que eu aprovo na seleção brasileira e não teria outro. Você quer para enfraquecer o Palmeiras. Não, ele pode disputar o Mundial com o Palmeiras e seleção brasileira, por que não? O Diniz não treinava o Fluminense no Mundial, ele pode ir para a Europa também. Se ele for bem no Mundial, ele pode ir pegar um time da Europa. Mas a discussão continua. Agora, Abel Ferreira, seleção brasileira. Primeiro vamos ouvir o Abel, é isso? Então, primeiro vamos ouvir o Abel porque ele foi perguntado sobre essa possibilidade de ele vir a ser o técnico da seleção. Vamos lá. Já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. Aí tem uma postagem do Palmeiras de agora de manhã dizendo o seguinte, em relação a uma matéria que saiu do jornalista Lauro Jardim, é isso? Esse mesmo. Lauro Jardim, do jornal O Globo. Então, o Palmeiras está dizendo o seguinte, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira, está citado aí, né, pela coluna do Lauro Jardim em O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Nota oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na matéria lá do Lauro Jardim, ele diz que as negociações estão avançadas entre Abel Ferreira e Confederação Brasileira de Futebol. Diz, inclusive, que o Abel já estaria pensando na convocação para a próxima data FIFA, que ele iria convocar, iria dirigir o Brasil nos próximos 2 jogos, que são Equador, lá no Equador, em Quito, né, normalmente, e depois contra o Paraguai aqui no Brasil, e que iria dirigir o Palmeiras no Mundial de Clubes e depois assumir a seleção brasileira, é o que diz a reportagem, a reportagem, né, do Lauro Jardim, e que o Palmeiras aí está desmentindo, porque o Lauro Jardim diz também que a Leila teria dado sinal verde para essas negociações entre Abel
e CBF, mas o Palmeiras está negando isso aí. Com todo respeito ao Lauro Jardim, que trabalha há muito tempo já no Globo, já acertou muitos furos e tal. A questão é que nos últimos tempos, nas últimas semanas, a gente tem um monte de gente cravando quem é o próximo técnico da seleção brasileira e a gente não tem confirmação de absolutamente nada. O que eu posso afirmar aqui para o fã de esportes que assiste o 360 é que o Edinaldo é fã do Abel Ferreira. Isso é um fato. Ele gosta muito do trabalho do Abel Ferreira, mas assim, quem não é fã do trabalho que o Abel Ferreira faz no Palmeiras? Isso não acredita a saída do Abel para ser o novo treinador da seleção brasileira. É um excelente nome. Eu acho que seria um baita cara para assumir a seleção brasileira. Como eu também achava que o Ancelotti poderia dar super certo. E também teve muita gente cravando que o Ancelotti já tinha basicamente o papel e a caneta na mão, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muita calma para afirmar essas coisas para quem acompanha a seleção, que está cansado de ver esse momento da seleção brasileira, o que ocorre. Né, a gente podendo ir, eu não consigo mentalizar a gente indo para uma data FIFA sem técnico na seleção. É um negócio bizarro. Vocês podem até me ajudar, não me recordo disso já ter ocorrido, né, da seleção ir para a data FIFA sem um treinador, né, não saber quem vai estar lá comandando os convocados, quem vai convocar os jogadores da data FIFA. Para mim, o Abel cairia como uma luva na seleção brasileira, é um fato. Só que, assim, a Leila já negou, o Abel já negou. Mas vamos colocar aqui uma... Então, ainda em suposição. A Leila pode não ter sido procurada, mas isso não quer dizer que... E direto no Abel? Que conversas não estejam acontecendo. Pode ser, né? Também? Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que a gente tem que ter calma, assim, para afirmar... pensando em bola, seria animal. Mas existe alguma coisa? Aí só o Abel pode responder pra gente. E até pegando... Não esse Abel, tá? O Ferreira. O grande trabalho, né, que o Pedro Ivo Almeida, Vitória Leite tem feito de apuração em relação a isso, né, que eles têm trabalhado bem em cima nos últimos dias. A situação parece muito mais ainda uma esperança com o Ancelotti, porque teve um recuo, mas não significa que acabou a possibilidade do Ancelotti assumir, até porque a grande questão é essa indefinição mais do Ancelotti com o Real Madrid em relação à multa e ter o Jorge Jesus como plano B. Então, assim, acho que... tem todo esse cenário ainda que estaria à frente, né? Eu vou muito mais nessa onda deles também. Eu também imagino que o técnico da seleção brasileira vai sair muito mais dali, até vendo a repercussão em relação ao que falou Abel e o posicionamento do Palmeiras oficialmente depois da matéria do Lauro Jardim. Eugênio? Sobre Abel Ferreira, a possibilidade dele ou sobre... Porque, assim, estou aqui para... desmentir notícia de ninguém, né? Mas, assim, mas ninguém aqui está desmentindo. A gente só mostrou ali o que o Palmeiras disse. O Palmeiras ontem deu declarações no sentido contrário. De que não tem negociação em andamento. O Abel Ferreira é um excelente técnico, é um cara que conseguiu fazer do Palmeiras um time que... A gente acabou de falar sobre isso, né? Compete no nível máximo o tempo todo. Eu não sei como seria, pelo comportamento dele, a relação dele no dia a dia. Assim. Me lembra muito o que foi o Dunga como técnico da seleção. O Abel? O Abel, em termos de comportamento, em relação com a imprensa, de... porrada, né? Imagem que se dá. Porque ele é bélico. Sim. É o jeito de ser do Abel, é a estratégia do Abel, é como ele funciona. É buscar o confronto o tempo inteiro, mesmo quando não há confronto. Ele procura o confronto. E o Dunga, na seleção, teve um momento disso, de procurar o confronto e de passar dos limites até. Não estou colocando que o Abel... Mas acho que o Dunga era diferente, era pior, eu acho. Eu também acho. A questão quando você sai de um clube e vai para uma seleção é que você multiplica... a pressão, né? E o Dunga... várias e várias vezes... O Dunga tinha experiência como jogador, como técnico ele não tinha de... Nenhuma, né? Nenhuma. Foi o primeiro trabalho. Vamos ver, esperar para ver o que vai acontecer, se vai ser isso. Eu acho que dentro de campo não discuto o trabalho dele, mas eu entendo que o cargo de técnico da seleção brasileira porque você lida com muito mais do que colocar um time para jogar. Sim. É uma opinião pública e muitas vezes de gente que nem acompanha o futebol no dia a dia. E eu acho o comportamento dele difícil demais para
lidar com o que é ser técnico da seleção brasileira, quase como se fosse um presidente da República. Você é meio um Zagallo, vai, pensando no lado positivo, leva pro lado do Zagallo na seleção. Eu vejo completamente diferente. Não, mas o lado de... Não, o lado bélico, eu digo, né? De brigar com a Esse comportamento dele, às vezes, não lembra um pouco do Felipão? Mas o Zagallo não tinha esse comportamento, não. Não, o Zagallo nada a ver, mas e o Felipão? De certa forma, pode parecer em alguns pontos. O Felipão tinha essa, sim, inclusive na época do Palmeiras, o Felipão tinha essa de todos contra a imprensa contra a gente. Não tinha? Sim, eu não acho esse comportamento ideal. Entendo que muita gente leve adiante esse slogan, que para mim é muito mais maléfico do que benéfico, esse história do contra tudo, contra todos. Eu também acho. Mas tem muita gente que acha isso ótimo, né? Mas vamos ver. Quando for na seleção brasileira, contra tudo e contra todos... a gente já sabe, Não sei exatamente como é que funciona. Deixa eu falar uma coisa que eu fiquei pensando quando você comentou. A nota do Palmeiras, ela posso ter interpretado errado. Ela não diz que não há negociações. Ela diz que o Abel está focado, o Abel tem contrato, a Leila não deu sinal verde, ela leva a crer que não há mais. Aí, ó. Vê se de repente eu interpretei errado. Por favor, me corrijam. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Porque a Leila falou ontem sobre isso. A Leila não foi, mas... A Leila... Olha só, se a Leila não foi procurada, ela não pode ter dado sinal verde. Claro. Sim. Mas não existe a possibilidade de alguém da CBF estar conversando com um empresário do Abel ou com o Abel antes de avisar o Palmeiras? Não existe essa possibilidade? Isso não acontece no futebol ou não? Total. Eu não sei se acontece dentro dessa situação de agora. Não sei, a gente não está lá dentro para saber, eu não sou o Edinaldo. Mas, por exemplo, o caso do Diniz, que a gente já falou várias vezes aqui. Ele ligou antes para o Mário Bittencourt. Entendeu? O Mário Bittencourt disse que provavelmente ele ligaria para a Leila, né? Ele ligaria para a Leila, porque tem uma relação. Tem uma relação da CBF com os clubes. Não, você tem razão. Ele não estaria já pensando numa convocação se ele não tivesse o aval do Palmeiras para... Total. Né? Concorda? E mais, o Palmeiras, o que a Leila falou, né? Daqui a 2 meses tem o Mundial de Clubes. É o projeto do clube. Aí você chega e dá licença. Vou levar o seu técnico aqui. Não, mas a matéria do Lauro Jardim diz que... O Mundial é o Last Dance. Ele iria pro Mundial. Só que a seleção tem que jogar antes do Mundial. Você imagina como é que você... Não, volta a situação um Fernando Diniz 2 com o Fluminense. Exatamente, a gente discutiu isso ontem. É verdade. Se acontecer, né? Não, que aí o cara fica no Palmeiras e na seleção e às vezes atrapalha os dois, né? Exato. Caso aconteça. Muito confuso. Lembrando que a pré-lista sai dia 18 de maio e a lista final para a convocação de junho dia 26. Então é corrida contra o tempo. Se o Abel acerta, esquece esse negócio de camiseta vermelha e faz a camisa 2 verde. E é capaz de corintiano, São Paulino, Santista, todo mundo comprar. Não. Só pelo Abel sair do Palmeiras. O Abel saindo corintiano comprar camisa verde? Acho que... Corintiano comprar camisa verde? Isso sinalizar o Abel saindo do Palmeiras? É mais fácil nevar na Jamaica, amigo. Esquece. Hein? Corintiano comprar camisa verde, alguma chance? Da Celeste? Hein, Eugênio? Nenhuma, né? Sem chance. Zero. Nem da seleção. Zero. Nem da seleção. Não. A propósito, vamos falar do Corinthians? Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória ontem importante fora de casa para cima do Ceará, né? E o Verdão agora aguarda o jogo de volta aí, né? Com certeza o time tá muito cansado com essas viagens intensas, né? E agora também Abel sendo especulado na seleção brasileira, né? Eu confesso para vocês que eu gostaria de ver o Abel na seleção brasileira, né, matar essa curiosidade para ver como que seria, mas o Palmeiras sairia perdendo muito aí, então se ele saísse para a seleção brasileira, então eu prefiro que ele continue no Palmeiras aí fazendo bom trabalho e mantendo o Verdão em alto nível por muito tempo, né? E o Abel realmente já provou que é um treinador diferenciado que consegue ali se adaptar ao estilo de jogo ali em cada momento, né? Porque deu pra ver e mudou praticamente meio time e o Palmeiras continua jogando da mesma forma aí, jogando em alto nível, né? Claro que tem aqueles momentos que o time cai de rendimento, mas o Abel já provou aí que realmente é um treinador muito diferenciado, né, galera? Agora vamos aguardar aí pra ver qual que vai ser o desdobramento aí de toda essa especulação do Abel na seleção
brasileira, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham aí dessa provável saída do Abel para a seleção, né? Toda vez que a seleção tá precisando de treinador, o nome do Abel sempre é citado, né? Mas a gente nunca sabe se ele pode acabar se convencendo aí e indo para a seleção brasileira, né, galera? Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!